Olá, Pai seja convosco. É com imensa alegria e gratidão que dou as boas-vindas a todos vocês que estão se juntando a nós neste momento tão especial. Sejam bem-vindos ao nosso canal, um espaço dedicado à reflexão, ao aprendizado e à edificação espiritual. Estou verdadeiramente feliz em ter cada um de vocês aqui conosco. Antes de mais nada, gostaria de encorajá-los a se inscreverem em nosso canal, clicando no botão de inscrição e ativando as notificações para que vocês não percam nenhum de nossos conteúdos exclusivos. Estamos comprometidos em compartilhar mensagens de esperança, fé e amor, e sua inscrição nos ajudará a alcançar mais pessoas e a expandir nossa comunidade. Nesta jornada com Cristo, é importante lembrar que o empenho e a dedicação são fundamentais. Sabemos que seguir a Jesus não é uma tarefa fácil, mas é uma jornada repleta de bênçãos e crescimento espiritual. Portanto, encorajo a todos vocês a se dedicarem cada vez mais à sua fé, buscando crescer e amadurecer em seu relacionamento com o Senhor. Além disso, gostaria de destacar a importância do diálogo contínuo em nossa caminhada cristã. Estamos aqui para aprender uns com os outros, compartilhar experiências e fortalecer nossa fé em comunidade. Portanto, convido-os a participarem ativamente das discussões nos comentários, compartilhando suas opiniões, dúvidas e testemunhos. O diálogo é essencial para o nosso crescimento espiritual e para a construção de uma comunidade unida em Cristo. Antes de prosseguirmos, gostaria de incentivá-los a explorarem outros temas em nosso canal. Temos uma variedade de conteúdos disponíveis, desde estudos bíblicos até reflexões sobre questões contemporâneas à luz da Palavra de Deus. Tenho certeza de que vocês encontrarão inspiração e edificação em nossos vídeos anteriores. Por fim, desejo que vocês permaneçam conosco até o final deste vídeo, pois o conteúdo que compartilharemos hoje é de grande relevância e impacto para nossa jornada de fé. Que cada palavra seja uma semente plantada em seus corações, crescendo e frutificando em abundância. Desejo a todos uma excelente aula, repleta de aprendizado, reflexão e inspiração. Que o Espírito Santo guie nossos corações e mentes enquanto mergulhamos nas verdades contidas no texto Missão Integral, capítulo 5. Que possamos ser transformados pela Palavra de Deus e capacitados para viver uma vida que reflita seu amor e graça a todos ao nosso redor. Que Deus os abençoe ricamente, e que possamos continuar juntos nessa jornada de fé e aprendizado. Obrigado por fazerem parte desta comunidade e por sua dedicação em buscar a Deus. Que Ele os guarde e os fortaleça a cada dia. Amém. A missão integral é um conceito que visa integrar a proclamação do Evangelho com a promoção do bem-estar social. Trata-se de uma abordagem holística que reconhece a importância de atender tanto às necessidades espirituais quanto às físicas, emocionais e sociais das pessoas. Essa visão busca refletir o ensinamento bíblico de que o amor a Deus deve ser expresso através do amor ao próximo, envolvendo-se ativamente na busca por justiça, paz e dignidade para todos. No contexto latino-americano, a missão integral assume uma importância ainda maior devido aos desafios enfrentados pela região. A América Latina é marcada por desigualdades sociais, pobreza, violência e exclusão, tornando-se um terreno fértil para a atuação da Igreja de forma integral. Nesse sentido, as igrejas cristãs têm a oportunidade e a responsabilidade de não apenas proclamar o Evangelho, mas também de se envolverem ativamente na transformação das realidades sociais injustas que permeiam a região. Ao adotar a missão integral, as igrejas latino-americanas buscam ir além das paredes dos templos e se tornarem agentes de mudança em suas comunidades. Isso envolve não apenas a realização de atividades assistenciais, mas também o engajamento em ações que promovam a justiça, a reconciliação e o desenvolvimento humano integral. Por exemplo, as igrejas podem se envolver em projetos de educação, saúde, moradia, segurança alimentar, emprego e capacitação, visando atender às necessidades básicas das pessoas e empoderá-las para uma vida digna e produtiva. Além disso, a missão integral enfatiza a importância do testemunho cristão através do serviço e do amor ao próximo. À medida que as igrejas se envolvem de forma prática e tangível na vida das pessoas, elas têm a oportunidade de demonstrar o amor de Cristo em ação, tornando-se verdadeiras luzes em meio às trevas do mundo. No entanto, vale ressaltar que a missão integral não é uma tarefa fácil. Requer compromisso, sacrifício e perseverança por parte das igrejas e de seus membros.
Significa estar disposto a sair da zona de conforto, a enfrentar desafios e a trabalhar em parceria com outras organizações e instituições da sociedade civil. Além disso, exige uma profunda reflexão teológica sobre o papel da Igreja no mundo e uma abordagem contextualizada que leve em consideração as especificidades culturais, sociais e políticas de cada comunidade. Em resumo, a missão integral é uma expressão do amor de Deus manifestada na preocupação com a totalidade da pessoa e na busca por uma sociedade mais justa e compassiva. É um convite para que as igrejas cristãs sejam sal e luz no mundo, levando esperança, restauração e transformação onde quer que estejam. Que possamos nos comprometer cada vez mais com essa missão e sermos instrumentos nas mãos de Deus para a construção de um mundo melhor para todos. A crise na educação teológica é um tema de extrema relevância nos dias atuais, especialmente diante das rápidas transformações sociais, culturais e religiosas que estamos vivenciando. Ao discutirmos os desafios enfrentados pela educação teológica, nos deparamos com uma série de questões complexas que afetam não apenas as instituições teológicas, mas também as igrejas e a sociedade como um todo. Um dos principais desafios é a fragmentação das igrejas, que se manifesta através da diversidade de tendências e correntes teológicas presentes dentro das comunidades cristãs. Essa fragmentação muitas vezes gera conflitos e divisões, dificultando a busca por uma visão unificada da fé e da missão da Igreja. Nesse contexto, a educação teológica enfrenta o desafio de formar líderes capazes de lidar com essa diversidade e promover a unidade no corpo de Cristo. Outro desafio significativo é a falta de clareza quanto à missão da Igreja e ao papel dos seus membros na sua realização. Muitas vezes, as igrejas lutam para definir sua identidade e seu propósito no mundo contemporâneo, o que pode gerar confusão e desorientação entre os fiéis. A educação teológica, portanto, precisa oferecer espaços de reflexão e diálogo para que os estudantes possam compreender melhor o significado da missão cristã e como podem contribuir para sua concretização. Além disso, enfrentamos a tensão entre a teologia prática e a tradicional. Enquanto alguns defendem uma abordagem mais pragmática e contextualizada da teologia, outros valorizam a preservação das tradições e doutrinas da fé cristã. Essa tensão pode dificultar o desenvolvimento de programas de formação teológica que atendam às necessidades e demandas do século XXI, ao mesmo tempo em que preservam a integridade e a profundidade da tradição cristã. Diante desses desafios, é essencial buscar estratégias para superar as barreiras e desenvolver programas de formação teológica relevantes e eficazes. Isso inclui investir na capacitação de professores e líderes teológicos, promover o diálogo interdenominacional e intercultural, e integrar a teoria com a prática, oferecendo oportunidades de estágio e serviço comunitário aos estudantes. Além disso, é fundamental repensar os currículos e metodologias de ensino, incorporando abordagens inovadoras e interdisciplinares que possam preparar os alunos para enfrentar os desafios do ministério e da liderança cristã no contexto contemporâneo. Isso requer uma abordagem holística da educação teológica, que leve em consideração não apenas o conhecimento acadêmico, mas também as habilidades práticas, a espiritualidade e o engajamento social dos estudantes. Em suma, a crise na educação teológica nos desafia a repensar e aprimorar nossas práticas e abordagens de ensino, buscando formas mais eficazes de formar líderes cristãos comprometidos com a missão integral da Igreja no mundo. Ao enfrentarmos esses desafios com coragem e criatividade, podemos contribuir para o fortalecimento e o avanço do reino de Deus na Terra. A compreensão das diferentes realidades enfrentadas pelo novo latino-americano é fundamental para uma educação teológica contextualizada e eficaz. Ao abordarmos os contextos urbano, rural, indígena e imigrante na América Latina, podemos identificar as distintas características e desafios enfrentados pelos líderes e comunidades cristãs em cada cenário. No contexto urbano, por exemplo, nos deparamos com uma realidade marcada pela diversidade étnica, cultural e religiosa, bem como pela complexidade dos problemas sociais, como pobreza, violência e exclusão. Os líderes e as igrejas urbanas precisam desenvolver estratégias de evangelização e ação social que sejam relevantes e contextualizadas, capazes de responder às necessidades específicas das comunidades onde estão inseridos. Já no contexto rural, encontramos uma realidade marcada pela simplicidade e pela proximidade com a natureza, mas também pelos desafios relacionados à falta de recursos e infraestrutura.
Os líderes e as igrejas rurais enfrentam questões como o êxodo rural, a escassez de oportunidades de emprego e a degradação ambiental, exigindo uma abordagem pastoral sensível às realidades locais e às necessidades das populações agrícolas. Nos contextos indígena e imigrante, observamos realidades específicas de marginalização, discriminação e perda de identidade cultural. Os líderes e as igrejas que atuam nessas comunidades precisam adotar uma postura de solidariedade e acolhimento, buscando promover a valorização das culturas locais e oferecendo apoio espiritual e social aos grupos marginalizados. Diante dessas diferentes realidades, surge o desafio para a educação teológica de desenvolver programas de formação que sejam sensíveis e relevantes para cada contexto específico. Isso inclui a valorização da sabedoria e das tradições locais, a incorporação de metodologias participativas e interculturais, e o desenvolvimento de uma teologia encarnada, que dialogue de forma crítica e construtiva com as questões sociais, políticas e econômicas enfrentadas pelas comunidades latino-americanas. Além disso, é essencial que os líderes e os estudantes de teologia sejam capacitados para atuar de forma proativa e transformadora em seus contextos, buscando não apenas compreender as realidades locais, mas também contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária. Portanto, ao refletirmos sobre as realidades do novo latino-americano e a educação teológica, somos desafiados a repensar nossas práticas e abordagens de ensino, buscando formas de formação que sejam verdadeiramente contextualizadas e comprometidas com a missão integral da Igreja na América Latina. Ao investirmos na educação teológica como uma ferramenta de transformação e empoderamento das comunidades cristãs, podemos contribuir para o avanço do reino de Deus em nossa região. O neoliberalismo, como sistema econômico e ideológico, tem exercido profundos impactos na América Latina, moldando não apenas as estruturas econômicas, mas também as dinâmicas sociais e políticas da região. Ao analisarmos os reflexos do neoliberalismo na economia latino-americana, é inevitável destacar o aumento da pobreza e das desigualdades sociais como algumas das principais consequências desse modelo. O neoliberalismo, ao promover políticas de liberalização econômica, privatização de empresas estatais e redução do papel do Estado na regulação do mercado, gerou uma série de efeitos negativos para grande parte da população latino-americana. A abertura comercial desenfreada e a priorização dos interesses do capital em detrimento do bem-estar social resultaram em um aumento significativo da pobreza e da exclusão social em diversos países da região. Muitos latino-americanos enfrentam condições de vida precárias, com acesso limitado a serviços básicos como saúde, educação e moradia. A falta de políticas públicas eficazes de proteção social e a crescente informalidade do mercado de trabalho contribuem para a perpetuação do ciclo de pobreza e vulnerabilidade social em muitas comunidades. Diante desse cenário, torna-se evidente a busca por soluções nas chamadas novas esquerdas, que representam uma tentativa de responder aos desafios socioeconômicos enfrentados pela região de forma mais inclusiva e solidária. Movimentos políticos e sociais de esquerda têm ganhado espaço em diversos países latino-americanos, buscando promover políticas de redistribuição de renda, proteção social e desenvolvimento econômico sustentável. No entanto, é importante destacar que a missão integral oferece uma perspectiva única para enfrentar os desafios socioeconômicos da América Latina. A missão integral, como abordagem teológica e prática, busca integrar a proclamação do Evangelho com a promoção do bem-estar social, reconhecendo a importância de uma atuação holística que abrange todas as dimensões da vida humana. Nesse sentido, a missão integral propõe não apenas ações pontuais de assistência social, mas também uma transformação estrutural que busque abordar as causas profundas da pobreza e da exclusão social. Isso envolve a promoção da justiça social, o combate à corrupção, a defesa dos direitos humanos e a construção de uma economia mais justa e solidária. Portanto, ao refletirmos sobre os impactos do neoliberalismo na América Latina e a busca por soluções nas novas esquerdas, é fundamental considerar o papel da missão integral como uma alternativa capaz de oferecer respostas mais abrangentes e transformadoras para os desafios socioeconômicos enfrentados pela região. Ao integrar a proclamação do Evangelho com a promoção do bem-estar social, a missão integral se apresenta como uma esperança de transformação e renovação para a América Latina. Vamos explorar juntos um aspecto fascinante da realidade latino-americana, a coexistência de diferentes épocas e paradigmas culturais em um mesmo contexto.
Vivemos em um continente onde passado, presente e futuro se entrelaçam de maneira única, criando um cenário complexo e multifacetado que desafia nossas concepções tradicionais de tempo e progresso. Ao analisarmos a realidade latino-americana, é possível identificar a presença simultânea de três épocas distintas: o pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo. No entanto, é importante ressaltar que essas categorias não são necessariamente lineares ou exclusivas, mas sim sobreposições de diferentes manifestações culturais, sociais e econômicas que coexistem e interagem de maneira dinâmica. No contexto do pré-modernismo, encontramos comunidades e povos que ainda vivem de acordo com tradições ancestrais, mantendo práticas e cosmovisões que remontam a tempos imemoriais. Essas comunidades, muitas vezes marginalizadas e esquecidas pelo avanço da modernidade, enfrentam desafios específicos relacionados à preservação de suas identidades culturais e ao acesso a recursos básicos como educação, saúde e infraestrutura. Por outro lado, o modernismo representa uma fase de transição e transformação, na qual muitos latino-americanos buscam integrar-se aos padrões e valores da sociedade moderna globalizada. Nesse contexto, surgem questões relacionadas ao desenvolvimento econômico, urbanização, industrialização e migração, que moldam as dinâmicas sociais e econômicas da região. Por fim, o pós-modernismo traz consigo uma série de desafios e oportunidades decorrentes da globalização, da tecnologia e da pluralidade cultural. Nesse cenário, observamos o surgimento de novas formas de expressão artística, cultural e política, assim como o questionamento de paradigmas tradicionais e a valorização da diversidade e da subjetividade. Diante desse contexto complexo e multifacetado, a missão integral se apresenta como uma abordagem relevante e necessária para a Igreja latino-americana. Ao reconhecer e valorizar a diversidade de épocas, culturas e perspectivas presentes na região, a missão integral busca promover uma atuação contextualizada e holística que leve em consideração as diferentes realidades e necessidades das comunidades onde está inserida. Assim, ao refletirmos sobre os desafios e oportunidades apresentados pela coexistência de diferentes épocas na América Latina, somos chamados a buscar uma abordagem de missão que seja sensível, inclusiva e transformadora. Que possamos aprender com a riqueza e a complexidade da nossa realidade, e que a missão integral seja uma ferramenta poderosa para promover o reino de Deus em meio às diversidades e contradições do nosso tempo. Vamos adentrar em uma análise profunda sobre a evolução do panorama religioso na América Latina, que tem passado por significativas transformações, especialmente no que diz respeito à transição do exclusivismo ao pluralismo religioso. Neste cenário, observamos uma mudança de paradigma que impacta diretamente as práticas e crenças religiosas na região, e é fundamental compreendermos o papel da missão integral diante dessa nova realidade. O exclusivismo religioso, que caracterizou grande parte da história da América Latina, era marcado pela predominância do catolicismo como religião dominante, muitas vezes associado à identidade latino-americana. Ser católico era quase sinônimo de ser latino-americano, e as outras opções religiosas, como as manifestações evangélicas e as práticas indígenas e africanas, encontravam-se à margem da sociedade. No entanto, nas últimas décadas, temos testemunhado uma transição para um cenário de pluralismo religioso, no qual uma variedade de opções religiosas está se tornando cada vez mais visível e aceita na América Latina. Uma das manifestações mais evidentes desse fenômeno é o surgimento e crescimento das denominações evangélicas, que apresentam uma ampla diversidade de doutrinas e práticas, muitas vezes influenciadas por movimentos religiosos de outras partes do mundo, como a África. Além disso, também podemos observar uma diversificação dentro das próprias igrejas, com uma multiplicidade de expressões teológicas e litúrgicas que refletem as diferentes necessidades e preferências dos fiéis. Essa diversificação das igrejas inclui desde o catolicismo popular e as comunidades de base até os grupos carismáticos e pentecostais, demonstrando uma busca por espiritualidades mais dinâmicas e participativas. Outro aspecto importante a considerar é a influência crescente de opções religiosas de outras partes do mundo, como o islamismo, o budismo e o hinduísmo, que estão ganhando espaço em muitas cidades latino-americanas. Além disso, vemos o surgimento de movimentos religiosos ligados à nova era e outras expressões espirituais contemporâneas, que desafiam as estruturas tradicionais de poder e autoridade religiosa.
Diante desse contexto de pluralismo religioso, a missão integral se apresenta como uma abordagem relevante e necessária para a Igreja latino-americana. Ao reconhecer e valorizar a diversidade de crenças e práticas religiosas presentes na região, a missão integral busca promover o diálogo interreligioso, o respeito mútuo e a cooperação em prol do bem-estar comum. Nesse sentido, a missão integral nos desafia a repensar nossas concepções tradicionais de evangelização e missão, incentivando-nos a buscar formas criativas e inclusivas de testemunhar o amor de Cristo em meio a um contexto religioso cada vez mais diversificado. É uma oportunidade para nos unirmos em solidariedade e compaixão, reconhecendo a dignidade e a sacralidade de cada tradição religiosa e buscando construir pontes de entendimento e cooperação. Portanto, ao refletirmos sobre a transição do exclusivismo ao pluralismo religioso na América Latina, somos desafiados a adotar uma postura de humildade, tolerância e abertura ao diálogo, reconhecendo que a verdadeira missão da Igreja vai além das fronteiras denominacionais e dogmáticas. Que possamos nos inspirar no exemplo de Jesus, que acolheu a todos, independentemente de sua origem ou crença, e nos empenhemos em construir um mundo mais justo, solidário e fraterno, onde todas as expressões religiosas sejam valorizadas e respeitadas. Neste momento, adentraremos em uma análise profunda sobre a evolução das opções religiosas tradicionais na América Latina e como essas tradições estão sendo desafiadas pelo surgimento de novas expressões de fé. É fundamental compreendermos o papel da missão integral diante dessa realidade em constante transformação. Historicamente, o catolicismo e o protestantismo têm sido as principais opções religiosas na América Latina, moldando a identidade espiritual e cultural da região. Por muitos anos, ser católico ou protestante era praticamente sinônimo de ser latino-americano, e essas tradições exerciam uma influência significativa sobre a vida social, política e cultural das comunidades. No entanto, nas últimas décadas, temos testemunhado uma mudança profunda nesse cenário, com o surgimento e crescimento de uma variedade de novas expressões de fé. As denominações evangélicas, em particular, têm ganhado espaço e adeptos em muitas partes da América Latina, desafiando a hegemonia histórica do catolicismo e do protestantismo tradicionais. Além disso, também observamos uma crescente diversidade dentro das próprias tradições religiosas estabelecidas. Dentro do catolicismo, por exemplo, vemos uma ampla gama de práticas e interpretações, desde o catolicismo popular até movimentos mais conservadores ou progressistas. O mesmo ocorre no protestantismo, onde encontramos uma variedade de denominações e abordagens teológicas. Essa diversificação das opções religiosas apresenta tanto desafios quanto oportunidades para a missão integral. Por um lado, há o desafio de promover o diálogo interreligioso e a cooperação ecumênica em um contexto cada vez mais pluralista e fragmentado. Como igreja, somos chamados a reconhecer e respeitar a diversidade de crenças e práticas religiosas, buscando pontos de convergência e colaboração em prol do bem comum. Por outro lado, essa diversidade também representa uma oportunidade para enriquecer nossa compreensão da fé e da espiritualidade, aprendendo com as diferentes tradições e perspectivas religiosas presentes na região. A missão integral nos desafia a sair de nossa zona de conforto e a nos engajarmos ativamente com a pluralidade religiosa, buscando construir pontes de entendimento e solidariedade entre as diferentes comunidades de fé. Portanto, ao refletirmos sobre a evolução das opções religiosas tradicionais na América Latina, somos convidados a adotar uma postura de humildade, abertura e respeito em relação à diversidade religiosa que nos cerca. Que possamos reconhecer o valor intrínseco de cada tradição religiosa e trabalhar juntos para construir um mundo mais inclusivo, compassivo e reconciliado. Que essa reflexão nos inspire a ser agentes de transformação em nossas comunidades, promovendo o diálogo interreligioso, a cooperação ecumênica e o respeito mútuo entre todas as expressões de fé. Unidos em espírito de amor e compaixão, podemos construir um futuro mais justo e fraterno para todos. Que possamos, juntos, trilhar esse caminho de busca pela verdade e pelo entendimento mútuo, honrando a diversidade que nos enriquece e nos desafia a crescer em nossa jornada espiritual. Exploraremos agora um fenômeno de extrema relevância no contexto religioso da América Latina, o surgimento de novas opções religiosas. Nos últimos anos, temos testemunhado um crescente interesse e adesão a denominações religiosas que apresentam características dos novos movimentos religiosos, bem como a influência cada vez mais perceptível de religiões estrangeiras na região.
Essa emergência de novas expressões de fé representa um desafio significativo para a missão integral, mas também oferece oportunidades únicas para o desenvolvimento do trabalho missionário e da atuação das comunidades religiosas na região. Vamos explorar mais a fundo essas questões. Em primeiro lugar, é importante destacar que as novas opções religiosas que estão surgindo na América Latina apresentam uma série de características distintas. Muitas dessas denominações evangélicas, por exemplo, incorporam elementos dos chamados novos movimentos religiosos, como a ênfase na experiência espiritual direta, a busca por milagres e curas, e uma abordagem mais flexível e adaptável em relação à tradição religiosa. Além disso, também observamos a influência crescente de religiões estrangeiras na região, como o islamismo, o budismo e o hinduísmo, que têm ganhado espaço e adeptos em muitas partes da América Latina. Essas religiões trazem consigo tradições, práticas e valores diferentes daqueles com os quais estamos acostumados, desafiando assim as concepções tradicionais de religião e espiritualidade na região. Diante desse cenário de diversificação e pluralidade religiosa, a missão integral se depara com diversos desafios. Um dos principais desafios é o de manter a identidade e a relevância das tradições religiosas estabelecidas, como o catolicismo e o protestantismo histórico, em meio à concorrência e ao apelo das novas opções religiosas. Além disso, há também o desafio de responder de forma eficaz aos anseios espirituais e às necessidades das pessoas que estão buscando essas novas expressões de fé. Isso requer uma compreensão profunda das motivações e aspirações dos indivíduos, bem como uma abordagem sensível e inclusiva por parte das comunidades religiosas estabelecidas. No entanto, apesar dos desafios, as novas opções religiosas também apresentam oportunidades únicas para a missão integral. Essas denominações podem oferecer novas perspectivas e abordagens para questões sociais e espirituais, e podem servir como parceiras valiosas no trabalho pela justiça social, pela paz e pela reconciliação na região. Além disso, a diversificação religiosa pode estimular um maior diálogo interreligioso e intercultural, promovendo assim uma maior compreensão e tolerância entre os diferentes grupos e comunidades na América Latina. Isso pode criar um ambiente propício para a construção de pontes de cooperação e solidariedade entre as diversas tradições religiosas presentes na região. Em suma, o surgimento de novas opções religiosas na América Latina representa um fenômeno complexo e multifacetado que apresenta tanto desafios quanto oportunidades para a missão integral. Ao enfrentar esses desafios com coragem, sabedoria e compaixão, podemos transformar essa diversidade religiosa em uma força positiva para o bem-estar e o desenvolvimento de nossas comunidades e sociedades. Que possamos, juntos, buscar maneiras criativas e colaborativas de responder a esses desafios e aproveitar as oportunidades que surgem diante de nós, trabalhando em prol de um mundo mais justo, compassivo e solidário para todos. Na busca por compreender e atender às demandas da educação teológica no século XXI, nos deparamos com uma série de desafios que precisam ser enfrentados com criatividade e dedicação. Estamos vivendo em um mundo em constante transformação, onde as demandas sociais, culturais e econômicas estão em constante evolução, e a educação teológica não pode se manter alheia a essas mudanças. Um dos principais desafios que enfrentamos é a diversidade de contextos em que a educação teológica está inserida. Desde contextos urbanos altamente desenvolvidos até áreas rurais remotas e comunidades indígenas, os líderes cristãos precisam ser preparados para atuar em uma variedade de cenários e contextos culturais. Isso exige programas de formação flexíveis e adaptáveis, capazes de atender às necessidades específicas de cada contexto. Além disso, há também a necessidade de adaptar os programas de formação teológica ao contexto do século XXI. Vivemos em uma era marcada pela globalização, pela tecnologia e pela pluralidade de ideias e crenças, o que demanda uma abordagem mais inclusiva e interdisciplinar na educação teológica. Os líderes cristãos precisam ser preparados não apenas para compreender as Escrituras e a tradição teológica, mas também para dialogar de forma construtiva com outras disciplinas e perspectivas. Outro desafio significativo é a tensão entre a teologia prática e a teologia tradicional. Enquanto a teologia prática enfatiza a relevância e a aplicabilidade da teologia para a vida cotidiana e o ministério prático, a teologia tradicional tende a se concentrar mais na reflexão teórica e na preservação da tradição.
É importante encontrar um equilíbrio entre essas duas abordagens, reconhecendo a importância tanto da reflexão teórica quanto da aplicação prática da teologia na formação dos líderes cristãos. Para superar esses desafios, é essencial desenvolver modelos de treinamento teológico que sejam contextualizados, relevantes e acessíveis. Isso envolve não apenas a revisão e atualização dos currículos e metodologias de ensino, mas também o investimento em recursos e tecnologias educacionais que possam ampliar o acesso à educação teológica em diferentes contextos e comunidades. Além disso, é fundamental promover uma abordagem integrada e interdisciplinar na formação teológica, que reconheça a interconexão entre teologia, missiologia, pastoral e outras áreas do conhecimento. Isso permitirá que os líderes cristãos desenvolvam uma compreensão mais abrangente e holística de sua vocação e ministério, capacitando-os a enfrentar os desafios complexos e multifacetados do mundo contemporâneo. Em última análise, a superação dos desafios na educação teológica requer um compromisso contínuo com a inovação, a excelência acadêmica e a formação integral dos líderes cristãos. Ao enfrentarmos esses desafios com coragem e determinação, podemos capacitar uma nova geração de líderes cristãos que estejam preparados para fazer a diferença em seus contextos e comunidades, levando esperança, transformação e renovação espiritual a um mundo que tanto necessita. A diversidade cultural e social na América Latina é um fenômeno rico e complexo, que abrange uma ampla gama de realidades e experiências vivenciadas pelos latino-americanos em diferentes contextos geográficos e sociais. Desde as comunidades urbanas densamente povoadas até as áreas rurais remotas e as comunidades indígenas, a América Latina é um mosaico de culturas, línguas e tradições que refletem séculos de história e influências diversas. Ao abordarmos as diferentes realidades do novo latino-americano, é essencial reconhecer os desafios únicos enfrentados pelos líderes e pelas comunidades cristãs em cada contexto. Nas áreas urbanas, por exemplo, os líderes cristãos muitas vezes se deparam com questões como pobreza, violência urbana e desigualdade social, que exigem respostas pastorais e sociais específicas. Já nas áreas rurais, os desafios podem incluir acesso limitado a recursos básicos, como educação e saúde, além da preservação da identidade cultural e das tradições locais. Além disso, as comunidades indígenas enfrentam desafios adicionais relacionados à preservação de suas línguas, culturas e territórios ancestrais, bem como a luta pela autodeterminação e pelo reconhecimento de seus direitos humanos e territoriais. Nesse contexto, a missão integral emerge como uma abordagem holística e inclusiva que busca promover a justiça social e a transformação em meio a essa diversidade, reconhecendo a interconexão entre fé, prática e contexto social. Ao refletirmos sobre como a missão integral pode responder aos desafios enfrentados pelos latino-americanos, é importante reconhecer a importância de uma abordagem contextualizada e sensível às necessidades específicas de cada comunidade e contexto. Isso significa não apenas entender as questões sociais e culturais em jogo, mas também trabalhar em parceria com as comunidades locais para identificar soluções eficazes e sustentáveis que promovam o bem-estar e a dignidade de todos os envolvidos. Além disso, a missão integral também envolve o empoderamento das comunidades locais para que possam assumir um papel ativo em sua própria transformação, capacitando-as a serem agentes de mudança em seus contextos sociais e culturais. Isso pode incluir o desenvolvimento de programas de capacitação, a promoção da educação e da alfabetização, o apoio ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico local, entre outras iniciativas que visam fortalecer as comunidades e promover a justiça social. Em última análise, a missão integral é um chamado para a Igreja Latino-Americana a se envolver de forma proativa e compassiva com as realidades sociais, culturais e espirituais de sua região, buscando promover a dignidade humana, a justiça e a reconciliação em meio a uma diversidade tão rica e complexa. Ao fazermos isso, podemos contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária, onde todos os latino-americanos possam florescer e alcançar seu pleno potencial. O impacto do neoliberalismo na América Latina é um tema de grande relevância e complexidade, que requer uma análise cuidadosa dos seus múltiplos aspectos e consequências. Ao abordarmos essa questão, é fundamental compreendermos os efeitos socioeconômicos que essa ideologia política e econômica tem gerado na região, bem como as estratégias necessárias para lidar com tais desafios. Uma das principais consequências do neoliberalismo na América Latina tem sido o aumento da desigualdade social.
As políticas neoliberais, caracterizadas pela privatização, desregulamentação e diminuição do papel do Estado na economia, têm beneficiado principalmente os setores mais ricos da sociedade, enquanto deixam os mais pobres à margem do desenvolvimento econômico. Isso resultou em um aumento significativo na disparidade de renda e na concentração de riqueza, criando uma sociedade profundamente fragmentada e injusta. Além disso, o neoliberalismo também tem contribuído para a marginalização de certos grupos populacionais, como povos indígenas, afrodescendentes, mulheres e comunidades rurais. Esses grupos frequentemente enfrentam discriminação, exclusão social e falta de acesso a serviços básicos, como saúde, educação e moradia. Como resultado, a lacuna entre os privilegiados e os marginalizados tem se ampliado, gerando tensões sociais e conflitos em toda a região. Diante desse cenário, torna-se evidente a necessidade de buscar alternativas para promover o desenvolvimento humano integral na América Latina. A missão integral surge como uma abordagem que busca responder a esses desafios, reconhecendo a interconexão entre as dimensões social, econômica e espiritual da vida humana. Em vez de se concentrar apenas no crescimento econômico, a missão integral defende uma visão mais ampla de desenvolvimento, que leva em consideração as necessidades e aspirações de toda a sociedade. Uma das maneiras pelas quais a missão integral pode responder aos impactos do neoliberalismo é promovendo a justiça social e econômica. Isso pode envolver a defesa de políticas públicas que garantam o acesso igualitário a serviços básicos, a promoção de programas de redistribuição de renda e a luta contra a corrupção e a injustiça institucional. Além disso, a missão integral também pode trabalhar para fortalecer a sociedade civil e empoderar os grupos marginalizados, capacitando-os a defender seus direitos e interesses perante as estruturas de poder existentes. Outra dimensão importante da resposta da missão integral aos impactos do neoliberalismo é o fortalecimento da solidariedade e da cooperação entre os diferentes setores da sociedade. Isso pode envolver a promoção do diálogo interreligioso e intercultural, a criação de redes de apoio comunitário e a colaboração entre organizações da sociedade civil, governos e instituições internacionais. Ao trabalhar em conjunto, os diversos atores sociais podem desenvolver estratégias mais eficazes para enfrentar os desafios socioeconômicos e construir uma sociedade mais justa e inclusiva para todos. Em suma, os impactos do neoliberalismo na América Latina são profundos e abrangentes, afetando todos os aspectos da vida social, econômica e política da região. Diante desses desafios, a missão integral surge como uma abordagem que busca promover a justiça social e econômica, fortalecer a solidariedade e a cooperação entre os diversos setores da sociedade e capacitar os grupos marginalizados a defender seus direitos e interesses. Ao adotarmos essa abordagem holística e inclusiva, podemos trabalhar juntos para construir uma América Latina mais justa, igualitária e solidária para todos os seus habitantes. O contexto cultural e social latino-americano é extremamente diversificado e marcado por uma convivência de diferentes épocas e mentalidades, que vão desde o pré-modernismo até o pós-modernismo. Essa rica tapeçaria de influências históricas, culturais e sociais cria um ambiente complexo e multifacetado, que desafia as nossas percepções e abordagens em relação à missão integral. No pré-modernismo, encontramos características de uma sociedade tradicional, em que as estruturas sociais e culturais eram fortemente influenciadas pela religião e pela tradição. Esse período é marcado por uma visão de mundo predominantemente religiosa, em que as instituições eclesiásticas desempenhavam um papel central na organização da vida social e espiritual das comunidades. No entanto, também havia uma série de desigualdades e injustiças sociais, especialmente em relação aos povos indígenas e afrodescendentes, que frequentemente eram marginalizados e explorados. Com o advento do modernismo, ocorreu uma série de transformações significativas na América Latina, incluindo a secularização da sociedade, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e a emergência de novas formas de organização política e econômica. Esse período foi marcado por um forte impulso ao progresso e à modernização, mas também por uma série de desafios e conflitos, como a marginalização de certos grupos sociais e a crescente desigualdade econômica. No pós-modernismo, assistimos a uma ruptura com as narrativas e metanarrativas tradicionais, e uma valorização da diversidade, da pluralidade e da individualidade. Esse período é caracterizado por uma multiplicidade de perspectivas e identidades, que desafiam as estruturas de poder e os discursos dominantes.
No entanto, também surgem novos desafios, como a fragmentação da identidade e a perda de sentido e propósito em meio à pluralidade de opções e escolhas. Diante desse panorama complexo e multifacetado, a missão integral se apresenta como uma abordagem que busca dialogar com essa diversidade e promover a reconciliação e a transformação em meio a essa realidade complexa. Em vez de adotar uma visão unidimensional e monolítica da realidade, a missão integral reconhece a riqueza e a complexidade da experiência humana, e busca integrar a proclamação do Evangelho com a promoção do bem-estar social e da justiça. Isso significa que, ao invés de nos apegarmos a uma única narrativa ou perspectiva, devemos estar abertos ao diálogo e à colaboração com pessoas de diferentes origens e tradições. Devemos reconhecer e valorizar a diversidade cultural e social da América Latina, e trabalhar juntos para construir uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária para todos os seus habitantes. Essa é a essência da missão integral, uma abordagem holística e integradora que busca transformar não apenas as estruturas sociais e econômicas, mas também os corações e mentes das pessoas. A transição do exclusivismo religioso para o pluralismo na América Latina é um fenômeno de grande relevância e impacto na sociedade contemporânea. Anteriormente, a região era caracterizada por uma predominância de uma única tradição religiosa, geralmente o catolicismo, que exercia uma influência significativa sobre a vida social, cultural e política. No entanto, ao longo das últimas décadas, temos testemunhado um cenário religioso em transformação, com o surgimento de novas expressões de fé e uma maior diversidade religiosa. Esse processo de transição é impulsionado por uma série de fatores, incluindo a globalização, as migrações internacionais, a urbanização e as mudanças nas estruturas sociais e econômicas. Como resultado, temos observado um aumento na pluralidade religiosa, com o surgimento de novas denominações evangélicas, o crescimento de outras tradições religiosas, como o islamismo e o hinduísmo, e uma maior visibilidade de movimentos espirituais e religiosos alternativos. Essa diversificação do cenário religioso traz consigo uma série de desafios e oportunidades para a convivência pacífica e a cooperação entre as diversas comunidades religiosas na região. Por um lado, o pluralismo religioso pode contribuir para uma maior tolerância e respeito mútuo entre diferentes tradições religiosas, promovendo o diálogo interreligioso e a coexistência pacífica. Ao mesmo tempo, no entanto, também pode gerar conflitos e tensões, especialmente quando a competição por recursos e influência social. É importante reconhecer que o pluralismo religioso é uma realidade complexa e multifacetada, que desafia as nossas concepções tradicionais de identidade religiosa e pertencimento. Não se trata apenas de tolerar a presença de outras tradições religiosas, mas também de reconhecer a sua legitimidade e contribuição para a diversidade cultural e espiritual da região. Isso requer uma abordagem inclusiva e respeitosa, que valorize a liberdade de crença e promova o entendimento mútuo entre as diferentes comunidades religiosas. Nesse contexto, a missão integral desempenha um papel fundamental na promoção da convivência pacífica e da cooperação interreligiosa na América Latina. Ao invés de promover uma visão exclusivista e sectária da religião, a missão integral busca construir pontes de diálogo e colaboração entre as diversas tradições religiosas, buscando pontos de convergência e cooperação em prol do bem comum. Por meio do engajamento em iniciativas de promoção da paz, justiça e solidariedade, as comunidades religiosas podem desempenhar um papel significativo na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e harmoniosa. Isso requer um compromisso comum com os valores fundamentais da dignidade humana, da justiça social e do respeito à diversidade, que são compartilhados por todas as tradições religiosas e espirituais. Em última análise, a transição do exclusivismo ao pluralismo religioso na América Latina representa um desafio e uma oportunidade para as comunidades religiosas se engajarem em um diálogo construtivo e colaborativo, visando construir um futuro de paz, justiça e solidariedade para todos os habitantes da região. Essa é a visão da missão integral, uma abordagem holística e integradora que busca promover a reconciliação e a transformação em meio a uma realidade religiosa em constante mudança. O panorama religioso na América Latina está passando por significativas transformações, refletindo uma evolução nas opções religiosas disponíveis para os fiéis. Tradicionalmente dominada pelo catolicismo, a região tem testemunhado o surgimento e crescimento de diversas expressões de fé, que vão desde novas denominações evangélicas até movimentos espirituais alternativos.
Essa evolução na paisagem religiosa é resultado de uma série de fatores, incluindo mudanças sociais, culturais e econômicas, bem como a influência da globalização e da migração. O aumento da pluralidade religiosa apresenta desafios e oportunidades para as comunidades religiosas e para a sociedade como um todo, exigindo uma reflexão cuidadosa sobre o papel da religião na vida pública e privada. Ao analisarmos as transformações na paisagem religiosa da América Latina, é importante reconhecer a diversidade de opções religiosas disponíveis e as diferentes formas de expressão de fé que surgiram na região. Enquanto algumas comunidades mantêm tradições religiosas antigas, outras adotam práticas e crenças mais contemporâneas, refletindo a pluralidade de experiências e perspectivas dentro da sociedade latino-americana. Essas mudanças têm um impacto profundo nas comunidades religiosas e na maneira como elas se relacionam umas com as outras. O surgimento de novas expressões de fé pode levar a uma maior competição por membros e recursos, bem como a tensões e conflitos entre diferentes grupos religiosos. No entanto, também oferece oportunidades para o diálogo interreligioso e a cooperação ecumênica, promovendo uma maior compreensão e respeito mútuo entre as diversas tradições religiosas. Nesse contexto, a missão integral desempenha um papel crucial na promoção do diálogo interreligioso e da cooperação ecumênica na América Latina. Ao invés de promover uma visão exclusivista da religião, a missão integral busca construir pontes de entendimento e colaboração entre as diferentes tradições religiosas, reconhecendo a sua contribuição única para a diversidade espiritual e cultural da região. Por meio do engajamento em iniciativas de diálogo e colaboração interreligiosa, as comunidades religiosas podem contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva, tolerante e solidária. Isso requer um compromisso comum com os valores fundamentais de respeito, compaixão e justiça, que são compartilhados por todas as tradições religiosas e espirituais. Em resumo, a evolução das opções religiosas na América Latina apresenta tanto desafios quanto oportunidades para as comunidades religiosas e para a sociedade em geral. Ao promover o diálogo interreligioso e a cooperação ecumênica, a missão integral pode desempenhar um papel significativo na construção de pontes de entendimento e colaboração entre as diferentes tradições religiosas, contribuindo para a construção de um mundo mais justo, compassivo e solidário. A emergência de novas expressões de fé na América Latina é um fenômeno marcante que reflete as mudanças sociais, culturais e religiosas em curso na região. Nos últimos anos, temos observado um aumento significativo no número de novas denominações evangélicas, bem como a influência crescente de religiões estrangeiras, como o islamismo e o hinduísmo, entre outros. Essa diversidade religiosa é um reflexo da complexidade e da riqueza da experiência humana na América Latina. À medida que a região enfrenta desafios e transformações, as pessoas buscam novas formas de expressar sua espiritualidade e encontrar significado em suas vidas. Isso tem levado ao surgimento de uma ampla gama de práticas religiosas e crenças, que muitas vezes coexistem lado a lado com as tradições religiosas estabelecidas. A diversidade religiosa na América Latina não é apenas uma questão de quantidade, mas também de qualidade. Cada nova expressão de fé traz consigo uma perspectiva única sobre questões espirituais e éticas, enriquecendo assim o panorama religioso da região. Isso pode ser visto como uma oportunidade para o diálogo interreligioso e a cooperação entre diferentes tradições religiosas, promovendo a compreensão mútua e o respeito pela diversidade. No entanto, essa diversidade também pode apresentar desafios, especialmente quando há tensões e conflitos entre diferentes grupos religiosos. Em alguns casos, as novas expressões de fé podem ser vistas como uma ameaça às tradições religiosas estabelecidas, levando a sentimentos de exclusão e marginalização. É importante, portanto, que haja um esforço consciente para promover o diálogo e a colaboração entre as diferentes comunidades religiosas, visando construir uma sociedade mais inclusiva e tolerante. Além disso, a influência de religiões estrangeiras na América Latina também levanta questões importantes sobre identidade cultural e soberania espiritual. Enquanto algumas pessoas recebem de braços abertos as novas tradições religiosas, outras podem se sentir ameaçadas por elas, temendo a perda de suas próprias tradições e valores culturais. Nesse sentido, é crucial encontrar um equilíbrio entre a abertura à diversidade religiosa e a preservação da identidade cultural e espiritual da região.
Em última análise, a diversidade religiosa na América Latina é um reflexo da riqueza da experiência humana e da busca constante por significado e propósito na vida. Ao invés de ser vista como uma fonte de divisão e conflito, essa diversidade pode ser encarada como uma oportunidade para o enriquecimento mútuo e o crescimento espiritual. Por meio do diálogo interreligioso e da colaboração entre as diferentes tradições religiosas, podemos construir uma sociedade mais justa, pacífica e solidária para todos. A formação teológica no século XXI enfrenta uma série de desafios que exigem respostas inovadoras e adaptativas. À medida que o mundo passa por mudanças rápidas e complexas, é fundamental que os programas de treinamento teológico acompanhem essas transformações e preparem os líderes cristãos para enfrentar os desafios contemporâneos com eficácia e relevância. Um dos principais desafios na formação teológica é a necessidade de adaptação aos novos contextos sociais, culturais e tecnológicos. À medida que a sociedade avança para a era digital, os líderes religiosos precisam estar familiarizados com as ferramentas e plataformas tecnológicas para alcançar e envolver as pessoas de maneiras significativas. Isso requer a integração de recursos digitais e metodologias de ensino online nos programas de formação teológica, garantindo que os líderes estejam preparados para atuar de forma eficaz no ambiente digital. Além disso, há uma crescente demanda por uma abordagem integrada à teologia prática, que reconheça a importância de unir a reflexão teológica à prática ministerial. Os líderes cristãos precisam não apenas compreender as doutrinas e os ensinamentos teológicos, mas também saber como aplicá-los de maneira prática e relevante em suas comunidades. Isso envolve o desenvolvimento de habilidades de liderança, a capacidade de resolver problemas éticos complexos e a promoção de uma visão holística da missão da Igreja no mundo. Outro desafio significativo é a diversidade de contextos em que os líderes cristãos são chamados a servir. Da cidade grande ao campo, das áreas rurais às regiões indígenas, os líderes enfrentam realidades distintas que exigem abordagens específicas e sensíveis. Portanto, os programas de formação teológica precisam ser flexíveis e adaptáveis, capazes de atender às necessidades e desafios únicos de cada contexto. Além disso, é essencial promover uma compreensão abrangente da missão integral da Igreja, que vai além da proclamação do Evangelho para incluir a promoção da justiça social, a defesa dos direitos humanos e o cuidado com o meio ambiente. Os líderes cristãos devem ser capacitados a se engajar ativamente nas questões sociais e a trabalhar pela transformação positiva de suas comunidades, inspirados pelos princípios do Evangelho de amor, justiça e compaixão. Diante desses desafios, é crucial que as instituições teológicas adotem uma abordagem proativa e inovadora para a formação de líderes cristãos. Isso inclui o desenvolvimento de currículos dinâmicos e relevantes, a utilização de métodos de ensino interativos e participativos, e a promoção de parcerias colaborativas com outras instituições e organizações da sociedade civil. Em suma, a superação dos desafios na formação teológica requer uma abordagem holística e integrada, que reconheça a complexidade e a diversidade do mundo contemporâneo. Ao capacitar os líderes cristãos a enfrentar os desafios do século XXI com base nos princípios da missão integral, podemos fortalecer as comunidades religiosas e promover uma sociedade mais justa, compassiva e solidária. A diversidade cultural e social na América Latina é uma característica marcante da região, refletindo uma mistura única de tradições, idiomas, etnias e identidades. No entanto, essa diversidade também apresenta uma série de desafios e oportunidades que precisam ser enfrentados e aproveitados para promover uma sociedade mais inclusiva, justa e igualitária. Um dos principais desafios da diversidade cultural e social é a exclusão e marginalização de certos grupos populacionais. Em muitos países latino-americanos, as comunidades indígenas, afrodescendentes, LGBTQ+, e outras minorias enfrentam discriminação e desigualdade de acesso a recursos e oportunidades. Isso cria divisões sociais e econômicas que impedem o pleno desenvolvimento e a participação desses grupos na sociedade. Além disso, a diversidade cultural e social também pode gerar conflitos e tensões, especialmente em contextos urbanos onde diferentes grupos étnicos e culturais coexistem. A falta de compreensão e respeito mútuo pode levar a confrontos e divisões que prejudicam a coesão social e a convivência pacífica. Portanto, é fundamental promover o diálogo intercultural e interreligioso, bem como políticas de inclusão e igualdade de oportunidades, para construir uma sociedade mais harmoniosa e integrada.
No entanto, apesar dos desafios, a diversidade cultural e social também oferece oportunidades únicas para o crescimento e desenvolvimento. A riqueza cultural da América Latina é uma fonte de criatividade, inovação e resiliência, que pode ser aproveitada para promover o desenvolvimento humano integral e sustentável. Ao reconhecer e valorizar as diferentes identidades e expressões culturais, podemos construir uma sociedade mais plural e democrática, onde todas as vozes são ouvidas e respeitadas. Nesse sentido, a Missão Integral desempenha um papel crucial na promoção da inclusão e da justiça social em meio à diversidade. Ao defender os valores do Evangelho de amor, compaixão e solidariedade, a Missão Integral busca transformar as estruturas sociais injustas e construir um mundo onde todas as pessoas possam viver com dignidade e igualdade. Isso envolve não apenas ações de caridade e assistência social, mas também o engajamento político e a defesa dos direitos humanos. Portanto, ao refletir sobre os desafios e oportunidades da diversidade cultural e social na América Latina, é importante reconhecer a importância de promover a inclusão e a justiça social em todas as esferas da vida pública e privada. Somente através do respeito mútuo, da solidariedade e da cooperação podemos construir uma sociedade verdadeiramente justa, igualitária e fraterna, onde todas as pessoas tenham a oportunidade de prosperar e alcançar seu pleno potencial. O neoliberalismo tem sido um fenômeno dominante na América Latina nas últimas décadas, deixando um rastro de desigualdade e exclusão social em sua esteira. Ao analisarmos os impactos socioeconômicos desse modelo, é fundamental compreender como ele tem contribuído para aprofundar as disparidades de renda, acesso a serviços básicos e oportunidades entre diferentes segmentos da sociedade. Um dos principais efeitos do neoliberalismo na região tem sido o aumento significativo da desigualdade econômica e social. Políticas de privatização, desregulamentação e cortes nos gastos sociais têm favorecido os interesses das elites econômicas em detrimento das camadas mais vulneráveis da população. Isso resultou em uma concentração de riqueza nas mãos de poucos, enquanto uma grande parte da sociedade enfrenta condições precárias de vida e trabalho. Além disso, o neoliberalismo também tem contribuído para a exclusão social, marginalizando grupos étnicos, comunidades rurais, povos indígenas, mulheres e outros setores historicamente marginalizados. A falta de políticas públicas adequadas e a priorização do lucro sobre o bem-estar social tem deixado muitos indivíduos e comunidades à margem do desenvolvimento, negando-lhes acesso à educação, saúde, moradia digna e oportunidades de trabalho decente. Diante desse cenário de injustiça e marginalização, a Missão Integral se apresenta como uma resposta transformadora e esperançosa. Por meio de uma abordagem holística e comprometida com a dignidade humana, a Missão Integral busca não apenas mitigar os efeitos negativos do neoliberalismo, mas também promover uma verdadeira justiça social e econômica. Isso envolve não apenas a prestação de assistência material e serviços básicos às comunidades mais afetadas, mas também o engajamento político e a defesa dos direitos humanos. A Missão Integral desafia as estruturas de poder injustas que perpetuam a desigualdade e a exclusão, buscando construir uma sociedade mais justa e solidária para todos. Além disso, a Missão Integral também promove a conscientização e a mobilização social, capacitando as comunidades a se organizarem e lutarem por seus direitos. Ao fortalecer a participação cidadã e promover a inclusão de todos os setores da sociedade no processo decisório, a Missão Integral contribui para a construção de uma democracia mais robusta e representativa. Portanto, ao refletirmos sobre os impactos socioeconômicos do neoliberalismo na América Latina, é crucial reconhecer o papel essencial da Missão Integral na promoção da dignidade humana e da justiça social. Somente através de uma abordagem integrada e solidária podemos enfrentar os desafios da desigualdade e da exclusão, construindo um futuro mais justo e igualitário para todos. O contexto cultural e social da América Latina é marcado por uma diversidade e complexidade que refletem sua história, tradições e heranças culturais. Nessa região, convivem diferentes épocas e mentalidades, desde as influências indígenas ancestrais até as tendências contemporâneas da globalização. Essa riqueza cultural é uma das características mais marcantes e desafiadoras da América Latina, exigindo uma compreensão profunda e uma abordagem sensível para lidar com suas nuances. A diversidade cultural na América Latina se manifesta em várias formas, incluindo a multiplicidade de línguas, costumes, crenças religiosas, expressões artísticas e tradições culinárias.
Cada país e região possui sua própria identidade cultural, influenciada por uma série de fatores históricos, geográficos e sociais. Essa diversidade é uma fonte de riqueza e vitalidade, enriquecendo o tecido social e contribuindo para a identidade coletiva da região. No entanto, essa diversidade também traz consigo desafios significativos, especialmente no que diz respeito à inclusão e à coesão social. Muitas vezes, as diferenças culturais podem se tornar fonte de divisão e conflito, alimentando preconceitos, estereótipos e discriminação. Por isso, é fundamental promover o diálogo intercultural e a valorização da diversidade como um elemento essencial para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Nesse contexto, a missão integral emerge como uma resposta relevante e necessária. Ao reconhecer e celebrar a diversidade cultural da América Latina, a missão integral busca promover a inclusão e a equidade, garantindo que todas as pessoas, independentemente de sua origem étnica, religião ou classe social, tenham acesso igualitário às oportunidades e recursos necessários para desenvolver seu potencial humano. A missão integral também busca construir pontes entre diferentes grupos e comunidades, promovendo o entendimento mútuo e a colaboração intercultural. Isso envolve o estabelecimento de espaços de diálogo e convivência onde as diferenças possam ser reconhecidas e respeitadas, e onde as pessoas possam aprender umas com as outras e trabalhar juntas para enfrentar os desafios comuns que enfrentam. Além disso, a missão integral busca promover uma visão de desenvolvimento que vá além do crescimento econômico e leve em consideração as dimensões sociais, culturais e ambientais do bem-estar humano. Isso significa adotar uma abordagem holística que reconheça a interconexão entre todos os aspectos da vida e promova o desenvolvimento sustentável em todas as suas formas. Portanto, ao explorarmos a diversidade e a complexidade do contexto cultural e social da América Latina, é essencial reconhecer o papel fundamental da missão integral na construção de uma sociedade mais inclusiva, solidária e justa. Somente através de uma abordagem integrada e colaborativa podemos enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que essa diversidade oferece, criando um futuro mais promissor para todos os latino-americanos. A transição religiosa na América Latina é um fenômeno significativo que tem impactado profundamente a paisagem espiritual e cultural da região. Historicamente, a América Latina foi predominantemente católica, com o catolicismo exercendo uma influência poderosa sobre a vida cotidiana, a cultura e as instituições sociais. No entanto, nas últimas décadas, temos testemunhado uma mudança significativa nesse cenário, com o surgimento de uma diversidade de expressões religiosas que desafiam a hegemonia católica e contribuem para um ambiente religioso mais pluralista. Essa transição do exclusivismo ao pluralismo religioso traz consigo uma série de desafios e oportunidades para a sociedade latino-americana. Por um lado, ela pode gerar tensões e conflitos entre diferentes grupos religiosos, especialmente quando não há um diálogo construtivo e respeitoso entre eles. Por outro lado, essa diversidade religiosa pode ser uma fonte de enriquecimento cultural e espiritual, promovendo o entendimento mútuo e a coexistência pacífica entre as diversas tradições religiosas. Nesse contexto, o diálogo e a cooperação interreligiosa desempenham um papel crucial na promoção da harmonia e da paz social. Ao invés de alimentar divisões e conflitos, o diálogo interreligioso busca construir pontes de entendimento e respeito mútuo entre as diferentes comunidades religiosas. Ele envolve o compartilhamento de experiências, valores e perspectivas, bem como o reconhecimento da humanidade comum que une todas as pessoas, independentemente de sua fé ou crença. A missão integral, com sua abordagem holística e inclusiva, oferece um quadro valioso para promover o diálogo e a cooperação interreligiosa na América Latina. Ao enfatizar a importância da justiça social, da reconciliação e da solidariedade, a missão integral proporciona um terreno comum onde pessoas de diferentes tradições religiosas podem se unir para trabalhar em prol do bem comum e da promoção da dignidade humana. Além disso, a missão integral valoriza a diversidade como um recurso para o enriquecimento mútuo e a construção de uma sociedade mais inclusiva e tolerante. Ela reconhece que a pluralidade de expressões religiosas é uma manifestação da riqueza da experiência humana e, portanto, deve ser celebrada e respeitada. Ao promover uma cultura de diálogo e cooperação interreligiosa, a missão integral contribui para a construção de pontes de entendimento e harmonia em uma região marcada pela diversidade religiosa. Em suma,
A transição do exclusivismo ao pluralismo religioso na América Latina apresenta desafios significativos, mas também oportunidades para a promoção da compreensão mútua, do respeito às diferenças e da construção de uma sociedade mais tolerante e harmoniosa. Por meio do diálogo e da cooperação interreligiosa, e com a orientação dos princípios da missão integral, podemos construir um futuro onde todas as pessoas, independentemente de sua fé, possam viver juntas em paz e solidariedade. As transformações na paisagem religiosa da América Latina são evidentes e marcantes, refletindo uma realidade dinâmica e em constante evolução. Anteriormente dominada pelo catolicismo, a região tem testemunhado um aumento significativo na diversidade religiosa, com o surgimento de novas expressões de fé e um fortalecimento do diálogo interreligioso. Este fenômeno tem sido uma resposta às mudanças sociais, culturais e políticas que ocorreram na região ao longo das últimas décadas. A América Latina, uma vez considerada uma fortaleza do catolicismo, agora abriga uma gama diversificada de tradições religiosas, incluindo diferentes denominações cristãs, religiões indígenas, espiritualidades afro-latino-americanas e uma crescente presença de religiões orientais e novos movimentos religiosos. Essa pluralidade religiosa é uma manifestação da riqueza e complexidade da sociedade latino-americana, onde pessoas de diferentes origens étnicas, culturais e sociais coexistem e interagem. No entanto, a convivência entre essas diversas tradições religiosas nem sempre é fácil. Conflitos e tensões podem surgir devido a diferenças doutrinárias, práticas religiosas e valores culturais. Portanto, é fundamental promover a tolerância religiosa e o respeito mútuo entre as diferentes comunidades religiosas. O diálogo interreligioso desempenha um papel crucial nesse processo, permitindo que pessoas de diferentes credos se encontrem, compartilhem suas experiências espirituais e busquem pontos de convergência. O diálogo interreligioso não se trata apenas de tolerância passiva, mas sim de um compromisso ativo com a compreensão mútua e a cooperação. É uma oportunidade para aprendermos uns com os outros, reconhecendo a sabedoria e os valores presentes em cada tradição religiosa. Ao invés de ver a diversidade religiosa como uma fonte de divisão, devemos encará-la como uma oportunidade para enriquecer nossa própria jornada espiritual e fortalecer os laços de solidariedade e fraternidade entre todos os membros da sociedade. Além disso, a pluralidade religiosa pode enriquecer a vida espiritual das comunidades, proporcionando um contexto mais amplo para a reflexão, a prática religiosa e o engajamento social. Ao promover a convivência pacífica e o respeito mútuo entre as diferentes tradições religiosas, podemos construir uma sociedade mais inclusiva, onde todas as pessoas se sintam valorizadas e respeitadas em sua diversidade. Portanto, as transformações na paisagem religiosa da América Latina nos desafiam a repensar nossas atitudes em relação à diversidade religiosa e abraçar o diálogo interreligioso como um caminho para a construção de um mundo mais justo, pacífico e solidário. Ao promover a pluralidade e a tolerância religiosa, podemos abrir espaço para uma convivência mais harmoniosa e para a construção de pontes de entendimento e paz entre todas as pessoas, independentemente de sua fé ou crença. O tema da diversidade religiosa na América Latina é profundamente fascinante e complexo, refletindo uma rica tapeçaria de crenças, práticas e tradições espirituais que caracterizam a região. Neste contexto, é essencial explorar não apenas as diferentes expressões de fé que coexistem, mas também os encontros e desafios que surgem desse cenário diversificado. A América Latina é uma terra onde diversas tradições religiosas se entrelaçam e interagem. Desde as raízes profundamente enraizadas do catolicismo até as crescentes comunidades evangélicas, passando pelas religiões indígenas, afro-latino-americanas e outras formas de espiritualidade, a região é um caldeirão de fé e devoção. Essa diversidade não apenas reflete a história complexa da região, mas também influencia as dinâmicas sociais, culturais e políticas que moldam a vida cotidiana das pessoas. No entanto, junto com essa diversidade vem uma série de desafios interreligiosos. Tensões podem surgir devido a diferenças doutrinárias, práticas religiosas e valores culturais discrepantes. Em alguns casos, isso pode levar a conflitos e divisões dentro das comunidades e entre grupos religiosos. Portanto, é crucial abordar esses desafios de forma construtiva e buscar maneiras de promover o diálogo e a cooperação entre as diferentes tradições religiosas. A missão integral desempenha um papel fundamental nesse processo.
Ela não apenas reconhece a importância da dimensão espiritual na vida das pessoas, mas também busca promover a paz, a justiça e a reconciliação em todas as esferas da sociedade. Ao reconhecer e celebrar a diversidade religiosa, a Missão Integral trabalha para construir pontes de diálogo e cooperação entre as comunidades religiosas, buscando pontos de convergência e entendimento mútuo. Além disso, a Missão Integral também procura abordar as causas subjacentes dos conflitos interreligiosos, como a pobreza, a exclusão social e a falta de oportunidades educacionais. Ao promover o desenvolvimento humano integral e a inclusão social, ela cria condições para que as pessoas de diferentes origens religiosas possam viver juntas em harmonia e respeito mútuo. Portanto, ao explorar a diversidade religiosa na América Latina, é importante reconhecer não apenas os desafios, mas também as oportunidades que ela apresenta. Ao construir pontes de diálogo e cooperação entre as diferentes tradições religiosas, podemos promover uma sociedade mais inclusiva, pacífica e solidária, onde todas as pessoas são valorizadas e respeitadas em sua diversidade espiritual. A Missão Integral nos convida a abraçar essa visão e trabalhar juntos para construir um futuro melhor para todos. A educação teológica para o século XXI enfrenta desafios significativos à medida que o mundo se torna cada vez mais complexo e interconectado. Nesse contexto, é essencial discutir a importância da formação de líderes contextuais, ou seja, líderes que estejam profundamente enraizados em seus contextos culturais e sociais e capacitados a enfrentar os desafios específicos que enfrentam em suas comunidades. Ao abordar a formação de líderes contextuais, estamos reconhecendo a necessidade de uma abordagem adaptativa e sensível às realidades locais. Isso significa que os programas de treinamento teológico precisam ser flexíveis o suficiente para responder às demandas únicas de cada contexto cultural e social. Não se trata apenas de transmitir conhecimento teológico, mas também de capacitar os líderes a aplicar esse conhecimento de maneira relevante e eficaz em suas comunidades. Um dos principais desafios enfrentados pelos líderes contextuais é a diversidade cultural e social de suas comunidades. Cada contexto tem suas próprias dinâmicas, valores e desafios específicos, e os líderes precisam estar preparados para lidar com essa diversidade de maneira sensível e inclusiva. Isso requer uma compreensão profunda da cultura local, bem como habilidades de comunicação e liderança que permitam aos líderes construir pontes entre diferentes grupos e promover a coesão social. Além disso, os líderes contextuais também enfrentam desafios relacionados às mudanças rápidas e profundas que estão ocorrendo em muitas sociedades ao redor do mundo. Globalização, urbanização, migração, tecnologia, todas essas tendências estão moldando o contexto em que os líderes operam e exigem uma abordagem atualizada e relevante para a educação teológica. Os programas de formação precisam equipar os líderes com as habilidades e ferramentas necessárias para enfrentar esses desafios de frente e liderar suas comunidades de maneira eficaz em meio a mudanças constantes. No cerne da formação de líderes contextuais está a missão integral, um compromisso de buscar a transformação holística das pessoas e das comunidades. Isso significa não apenas preocupar-se com as necessidades espirituais das pessoas, mas também com suas necessidades físicas, emocionais, sociais e econômicas. Os líderes contextuais são chamados a ser agentes de mudança em suas comunidades, trabalhando para promover a justiça, a paz e a reconciliação em todas as áreas da vida. Portanto, ao discutir a educação teológica para o século XXI, é essencial reconhecer a importância da formação de líderes contextuais. Esses líderes desempenham um papel vital na construção de comunidades mais fortes e resilientes, capazes de enfrentar os desafios do mundo contemporâneo com esperança e determinação. Ao investir na formação desses líderes, estamos investindo no futuro de nossas comunidades e na realização da missão integral de promover o reino de Deus aqui na Terra. O slide em questão aborda os desafios e oportunidades relacionados à diversidade cultural e social na América Latina, destacando a importância da promoção da inclusão e equidade social nesse contexto complexo. Vamos explorar mais a fundo esse tema e refletir sobre como a missão integral pode desempenhar um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e solidária. A América Latina é uma região marcada por uma rica diversidade cultural e social, resultado de uma história complexa de encontros e interações entre diferentes povos, culturas e tradições.
No entanto, essa diversidade também traz consigo uma série de desafios, incluindo desigualdades econômicas, sociais e educacionais, discriminação e exclusão de grupos marginalizados, e tensões decorrentes de diferenças étnicas, religiosas e ideológicas. Diante desses desafios, é fundamental promover a inclusão e a equidade social como parte de um esforço mais amplo para construir uma sociedade mais justa e solidária. Isso envolve garantir que todas as pessoas, independentemente de sua origem étnica, classe social, gênero, orientação sexual ou qualquer outra característica, tenham acesso igualitário a oportunidades de educação, emprego, saúde, moradia e participação política. A missão integral, que busca a transformação holística das pessoas e das comunidades, oferece um quadro valioso para abordar esses desafios e promover a inclusão e a equidade social. Isso porque a missão integral reconhece a dignidade inerente de cada ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e defende a justiça social como um imperativo ético e teológico. Ao promover a inclusão e a equidade social, a missão integral não apenas busca corrigir injustiças e desigualdades existentes, mas também visa criar condições para que todas as pessoas possam desenvolver seu potencial pleno e contribuir para o bem comum. Isso significa não apenas remover barreiras e obstáculos à participação plena na sociedade, mas também criar espaços de diálogo, colaboração e solidariedade entre diferentes grupos e comunidades. No entanto, alcançar uma sociedade verdadeiramente inclusiva e equitativa requer um esforço conjunto e contínuo de todos os setores da sociedade, incluindo governos, organizações da sociedade civil, instituições religiosas, empresas e cidadãos individuais. Isso exige políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidades, programas sociais que atendam às necessidades dos mais vulneráveis e uma cultura de respeito, tolerância e aceitação da diversidade. Em resumo, o slide destaca a importância de enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades apresentadas pela diversidade cultural e social na América Latina, promovendo a inclusão e equidade social como parte de um compromisso mais amplo com a construção de uma sociedade mais justa e solidária. A missão integral oferece um quadro valioso para essa tarefa, ao defender a dignidade de todas as pessoas e a busca pela justiça social como expressões concretas do amor de Deus pelo mundo. O slide em questão aborda os impactos socioeconômicos do neoliberalismo na América Latina, especialmente enfatizando o aumento da desigualdade e da exclusão social. Vamos explorar mais a fundo esse tema e refletir sobre como a missão integral pode responder a esses desafios, promovendo a justiça social e a dignidade humana em meio a um contexto marcado pela injustiça e pela marginalização. Na América Latina, a implementação de políticas neoliberais nas últimas décadas trouxe consigo uma série de consequências socioeconômicas significativas. Entre essas consequências, destaca-se o agravamento da desigualdade social, com uma crescente disparidade entre ricos e pobres, e o aumento da exclusão social, com muitas comunidades marginalizadas e privadas de acesso a recursos básicos como educação, saúde e moradia adequada. A desigualdade e a exclusão social são fenômenos complexos e multifacetados, resultantes de uma combinação de fatores econômicos, políticos, sociais e culturais. No entanto, é inegável que as políticas neoliberais, que enfatizam a privatização, a desregulamentação e a diminuição do papel do Estado na economia, têm contribuído significativamente para aprofundar essas desigualdades e perpetuar formas de exclusão e marginalização. Diante desse cenário, surge a necessidade urgente de responder a esses desafios e buscar alternativas que promovam a justiça social e a dignidade humana. Nesse contexto, a missão integral, que busca a transformação holística das pessoas e das comunidades, desempenha um papel fundamental. A missão integral parte do reconhecimento da dignidade inerente de cada ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e defende a justiça social como um imperativo ético e teológico. Isso significa não apenas combater as injustiças e desigualdades existentes, mas também abordar suas causas estruturais e promover mudanças sistêmicas que garantam a igualdade de oportunidades para todos. Para isso, a missão integral propõe uma abordagem integrada que envolve não apenas ações de assistência social e desenvolvimento comunitário, mas também advocacia política, educação popular, mobilização social e fortalecimento da sociedade civil. Trata-se de um esforço coletivo e contínuo para construir uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva, onde todas as pessoas possam viver com dignidade e ter suas necessidades básicas atendidas. Em resumo,
O slide destaca a urgência de enfrentar os impactos socioeconômicos do neoliberalismo na América Latina, especialmente em relação à desigualdade e à exclusão social. A missão integral oferece uma perspectiva e um conjunto de ferramentas valiosas para responder a esses desafios, promovendo a justiça social e a dignidade humana em meio a um contexto marcado pela injustiça e pela marginalização. O slide em questão aborda a temática da diversidade e complexidade cultural na América Latina, ressaltando a importância da solidariedade e compreensão mútua nesse contexto. A América Latina é uma região marcada por uma vasta gama de culturas, tradições, línguas e identidades. Desde os povos indígenas até as influências coloniais e as migrações mais recentes, a diversidade cultural é uma característica intrínseca dessa região. Essa multiplicidade de perspectivas e formas de vida pode, por vezes, gerar tensões e desafios, mas também oferece uma riqueza única que enriquece a vida social e cultural da região. Nesse sentido, é fundamental destacar a importância da solidariedade e compreensão mútua como ferramentas essenciais para promover a convivência harmoniosa e a justiça social em meio a essa diversidade. A solidariedade implica em estar ao lado do outro, reconhecendo suas necessidades e lutando por um mundo mais justo e inclusivo para todos. É através da solidariedade que podemos construir pontes entre diferentes grupos étnicos, culturais e sociais, superando divisões e promovendo respeito mútuo. Da mesma forma, a compreensão mútua é fundamental para construir relações mais profundas e empáticas entre os diversos segmentos da sociedade latino-americana. Isso implica em buscar conhecer e valorizar as diferentes culturas e perspectivas presentes na região, reconhecendo a dignidade e os direitos de cada indivíduo e grupo social. Ao entendermos melhor as experiências e realidades dos outros, podemos construir uma sociedade mais inclusiva e justa, onde todos tenham oportunidades iguais de desenvolvimento e participação. Nesse contexto, a missão integral surge como uma abordagem holística que busca promover não apenas o desenvolvimento espiritual, mas também o bem-estar social, econômico e cultural das pessoas e comunidades. Ao promover a solidariedade e a compreensão mútua, a missão integral busca construir uma sociedade mais inclusiva e justa, onde a diversidade cultural seja celebrada e as diferenças sejam vistas como uma fonte de enriquecimento mútuo. Portanto, ao refletirmos sobre a diversidade e complexidade cultural na América Latina, é essencial reconhecer o papel crucial da solidariedade e compreensão mútua na promoção da justiça e da inclusão social. Por meio desses valores fundamentais, podemos construir uma sociedade mais solidária, onde cada indivíduo e grupo cultural seja respeitado e valorizado em sua plenitude. O tema abordado neste slide é o diálogo e cooperação interreligiosa, com foco na promoção do respeito e tolerância religiosa na América Latina. A América Latina é uma região conhecida pela sua diversidade cultural e religiosa, onde diferentes tradições e crenças coexistem lado a lado. Nesse contexto, é fundamental discutir e promover o diálogo e a cooperação entre as diversas tradições religiosas presentes na região, como meio de fomentar o respeito e a tolerância entre os diferentes grupos religiosos. O diálogo interreligioso é um processo de troca de ideias, experiências e perspectivas entre representantes de diferentes tradições religiosas, com o objetivo de promover a compreensão mútua e encontrar áreas de convergência e colaboração. Ele é essencial para quebrar estereótipos, dissipar preconceitos e construir pontes de entendimento entre comunidades religiosas que muitas vezes podem estar separadas por diferenças doutrinárias, culturais ou históricas. Além do diálogo, a cooperação interreligiosa também desempenha um papel crucial na promoção da paz e harmonia religiosa. Quando diferentes tradições religiosas se unem para trabalhar em prol do bem comum, seja em iniciativas humanitárias, sociais ou ambientais, elas demonstram que é possível superar divergências e colaborar em benefício da sociedade como um todo. Essa colaboração fortalece os laços de solidariedade e constrói uma cultura de paz baseada no respeito mútuo e na valorização da diversidade. A missão integral, por sua vez, oferece uma estrutura ética e teológica que fundamenta e orienta o diálogo e cooperação interreligiosa. Ao promover valores como amor, justiça, compaixão e reconciliação, a missão integral inspira e encoraja os adeptos de diferentes tradições religiosas a se unirem em prol da construção de um mundo mais justo, compassivo e inclusivo. Portanto, ao discutirmos o tema do diálogo e cooperação interreligiosa na América Latina, estamos reconhecendo a importância de cultivar uma cultura de respeito e tolerância religiosa,
onde as diferenças são valorizadas e celebradas como uma fonte de enriquecimento mútuo. É por meio do diálogo e da cooperação que podemos construir uma sociedade mais pacífica, justa e harmoniosa, onde todas as pessoas, independentemente de sua fé ou crença, se sintam respeitadas, incluídas e valorizadas. O slide em questão aborda a importância da pluralidade e tolerância religiosa na construção de uma sociedade mais justa e igualitária na América Latina. Ele destaca a necessidade de refletir sobre como a missão integral pode promover a coexistência pacífica e o respeito às diferenças religiosas, contribuindo para a construção de uma cultura de paz e harmonia em meio a uma sociedade cada vez mais diversificada. Na América Latina, a diversidade religiosa é uma realidade marcante. Ao longo dos séculos, a região foi palco da chegada e interação de diferentes tradições religiosas, que se misturaram e se desenvolveram em um contexto cultural único. Essa diversidade é uma fonte de riqueza e enriquecimento espiritual, mas também pode ser um desafio, especialmente quando não acompanhada de tolerância e respeito mútuo. A pluralidade religiosa na América Latina abrange uma ampla gama de crenças e práticas, desde as religiões indígenas tradicionais até as grandes tradições do cristianismo, como o catolicismo e o protestantismo, além de outras religiões como o judaísmo, islamismo, espiritismo e diversas expressões espirituais e filosóficas. Essa diversidade é um reflexo da complexidade e da história multicultural da região. No entanto, junto com essa diversidade vem a necessidade de cultivar a tolerância religiosa, que é fundamental para garantir a coexistência pacífica entre pessoas de diferentes crenças. A tolerância religiosa implica respeitar a liberdade de religião e crença de cada indivíduo, reconhecendo que todas as tradições religiosas têm o direito de existir e praticar suas crenças livremente, desde que não violem os direitos fundamentais dos outros. A missão integral, por sua vez, oferece uma abordagem holística e inclusiva para lidar com essas questões. Ela reconhece a importância da dimensão espiritual na vida das pessoas e busca promover a justiça social, a reconciliação e a transformação em todos os aspectos da sociedade, incluindo o campo religioso. Portanto, ao analisar a importância da pluralidade e tolerância religiosa na América Latina, estamos reconhecendo a necessidade de construir uma sociedade onde todas as pessoas possam viver juntas em paz e harmonia, independentemente de suas crenças religiosas. A missão integral nos convida a trabalhar juntos para construir essa realidade, promovendo o respeito mútuo, a compreensão e a cooperação entre todas as tradições religiosas, em busca de um mundo mais justo e solidário para todos. O foco deste slide reside na formação de líderes contextuais e sua importância na promoção da transformação social e espiritual na América Latina. Ele aborda a necessidade crucial de desenvolver líderes capazes de enfrentar os desafios do século XXI, destacando a missão integral como chave para construir um mundo mais justo, solidário e fraterno. Na América Latina, a formação de líderes contextuais é essencial para catalisar mudanças significativas em várias esferas da sociedade. Esses líderes são aqueles que compreendem profundamente as realidades específicas de suas comunidades, incluindo suas nuances culturais, sociais, econômicas e espirituais. Eles não apenas têm uma visão clara dos desafios enfrentados por suas comunidades, mas também estão comprometidos em agir de maneira proativa para enfrentá-los. Ao discutir a formação desses líderes, é fundamental reconhecer a interconexão entre transformação social e espiritual. A transformação social refere-se às mudanças tangíveis e estruturais que ocorrem em uma sociedade, como a luta contra a pobreza, a promoção da justiça social e a defesa dos direitos humanos. Por outro lado, a transformação espiritual diz respeito ao crescimento e desenvolvimento interior das pessoas, suas comunidades e suas conexões com algo maior do que elas mesmas. Os líderes contextuais são agentes de mudança que não apenas buscam resolver problemas imediatos, mas também inspiram e capacitam suas comunidades a alcançar um desenvolvimento humano integral. Isso inclui a promoção da justiça social, que busca garantir que todos os membros da sociedade tenham acesso igualitário a oportunidades e recursos, e a reconciliação, que busca curar divisões e promover a unidade e a paz. A missão integral, conforme mencionado no slide, desempenha um papel central nesse processo. Ela enfatiza a importância de abordar as necessidades humanas de maneira holística, reconhecendo a interconexão entre os aspectos sociais, econômicos e espirituais da vida.
Os líderes formados dentro dessa perspectiva estão equipados não apenas com habilidades práticas, mas também com uma compreensão profunda dos valores e princípios que guiam a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Em suma, este slide destaca a necessidade urgente de investir na formação de líderes contextuais que possam liderar a América Latina em direção a uma transformação social e espiritual positiva. Ao capacitar esses líderes, estamos pavimentando o caminho para um futuro onde a justiça, a reconciliação e o desenvolvimento humano integral sejam alcançados em toda a região. Exploraremos agora com mais profundidade o conteúdo deste slide, que aborda a conclusão sobre a missão integral da Igreja, conforme apresentado no capítulo 5. Nesta etapa, é crucial compreender o significado e o alcance dessa missão, bem como seu impacto na sociedade e nas comunidades onde é implementada. A missão integral da Igreja é uma abordagem holística que busca não apenas atender às necessidades espirituais das pessoas, mas também enfrentar os desafios sociais, econômicos e culturais que afetam suas vidas. Ela reconhece a importância de agir de maneira abrangente, integrando a proclamação do Evangelho com ações concretas de justiça, amor e serviço ao próximo. Ao longo do capítulo 5, examinamos como a missão integral se manifesta em diferentes contextos e situações, desde o trabalho comunitário nas áreas urbanas até o apoio às populações marginalizadas e vulneráveis. Vimos também exemplos de projetos e iniciativas que buscam promover a dignidade humana, a igualdade de oportunidades e a inclusão social. Uma das características distintivas da missão integral é sua capacidade de promover a transformação em múltiplos níveis, pessoal, comunitário e estrutural. Ela não apenas visa aliviar o sofrimento imediato das pessoas, mas também busca abordar as causas subjacentes da injustiça e da desigualdade, trabalhando para criar condições que permitam a todos viver com dignidade e plenitude. Além disso, a missão integral da Igreja enfatiza a importância do envolvimento ativo e colaborativo com outras organizações e instituições da sociedade civil, bem como com o governo e o setor privado. Essa abordagem de parceria e cooperação é essencial para ampliar o impacto das iniciativas e alcançar resultados mais significativos em termos de desenvolvimento humano e social. No entanto, é importante reconhecer que a missão integral também enfrenta desafios e obstáculos, incluindo resistência cultural, falta de recursos e oposição política. Nesse sentido, é necessário perseverança, criatividade e compromisso para superar essas barreiras e avançar na busca por uma sociedade mais justa e compassiva. Em conclusão, a missão integral da Igreja é uma expressão do amor de Deus pelo mundo, manifestado através do compromisso com a transformação social e espiritual. À medida que nos comprometemos com essa missão, somos desafiados a ser agentes de mudança e esperança em nossas comunidades, trabalhando para construir um mundo onde todos possam viver com dignidade, justiça e paz. O capítulo 5 do livro Missão Integral apresenta uma análise abrangente sobre diversos aspectos da realidade latino-americana contemporânea, com foco na educação teológica, no contexto social, político, econômico e religioso da região. Através de uma narrativa densa e detalhada, o autor explora as complexidades e desafios enfrentados pela América Latina, destacando questões cruciais que permeiam a educação teológica, o cenário político, as transformações socioeconômicas e a diversidade religiosa. Inicialmente, o texto aborda a crise de identidade enfrentada pelas igrejas cristãs na América Latina, evidenciando a fragmentação interna das instituições religiosas, bem como a diversidade de tendências teológicas presentes. Além disso, discute-se a falta de clareza em relação à missão da Igreja e ao papel dos líderes religiosos, destacando a necessidade de repensar os modelos de formação teológica para atender às demandas do século XXI. Ao longo do capítulo, são apresentadas diversas perspectivas sobre a experiência cristã na América Latina, considerando os diferentes contextos sociais, econômicos e culturais. O texto destaca a influência do neoliberalismo na economia da região, apontando para o aumento da pobreza e da exclusão social como consequências dessas políticas econômicas. Também são analisados os movimentos políticos de esquerda que surgem como resposta a essas condições desfavoráveis, refletindo a busca por alternativas mais humanas e igualitárias. Além disso, o capítulo explora a convivência simultânea de diferentes épocas históricas na América Latina, desde o pré-modernismo até a pós-modernidade, evidenciando as disparidades sociais e culturais presentes na região.
Destaca-se ainda a diversificação religiosa, com o surgimento de diversas denominações evangélicas e a influência de outras tradições religiosas, como o islamismo, o budismo e o hinduísmo, que começam a se fazer presentes em algumas comunidades. No que diz respeito às religiões indígenas, o texto aborda os desafios enfrentados pelos missionários cristãos na tentativa de conciliar a evangelização com a preservação das culturas indígenas. Destaca-se a complexidade dessa relação, que varia desde esforços de destruição das crenças indígenas até tentativas de preservação e respeito pela religiosidade nativa. Por fim, o capítulo ressalta a importância da educação teológica na formação de líderes religiosos capazes de compreender e enfrentar os desafios contemporâneos da América Latina. Propõe-se uma reflexão sobre os modelos de formação teológica existentes, levando em consideração a diversidade de contextos sociais, culturais e religiosos presentes na região, bem como a necessidade de adaptação e inovação para atender às demandas do século XXI. Em suma, o capítulo 5 do livro Missão Integral oferece uma análise abrangente e profunda da realidade latino-americana, destacando os desafios e oportunidades presentes na educação teológica, na política, na economia e na diversidade religiosa da região. Apresento os 5 pontos-chave do capítulo 5 de Missão Integral. Primeiro, o desafio da educação teológica é destacado como uma das tarefas fundamentais das igrejas cristãs na América Latina. Diante da crise de identidade das igrejas e das rápidas mudanças no mundo contemporâneo, torna-se essencial repensar os modelos de formação para líderes religiosos. Isso envolve considerar a diversidade de líderes a serem capacitados, o contexto em que vivem os potenciais estudantes e a necessidade de modelos de treinamento mais adaptados ao século XXI. Segundo, o retrato do mundo contemporâneo na América Latina é delineado, evidenciando os impactos do neoliberalismo na economia, a busca por alternativas políticas nas novas esquerdas e a convivência de diferentes épocas históricas, do pré-modernismo ao pós-modernismo. Além disso, destaca-se o pluralismo religioso, com a diversificação das opções religiosas e a influência de diferentes correntes religiosas no continente. Terceiro, a diversidade religiosa é ressaltada como uma característica marcante da América Latina, com o surgimento de diversas denominações evangélicas e novas formas de expressão do catolicismo, como o catolicismo popular e as comunidades de base. Além disso, observa-se a presença de outras religiões, como o islamismo, o budismo e o hinduísmo, refletindo a pluralidade cultural e religiosa do continente. Quarto, a relação entre cristianismo e religiões indígenas é abordada, destacando os diferentes modelos missiológicos adotados pelos missionários cristãos e o desafio de responder à religiosidade nativa de forma respeitosa e inclusiva. A presença de líderes indígenas que atuam como pontes entre suas culturas ancestrais e a fé cristã é destacada como um aspecto relevante desse diálogo intercultural. Quinto, a necessidade de uma abordagem integral da missão é enfatizada ao longo do capítulo, considerando não apenas a dimensão espiritual, mas também a social, econômica e cultural. Isso implica em reconhecer e enfrentar as desigualdades sociais, buscar alternativas políticas mais justas e promover o diálogo interreligioso e intercultural como caminho para a construção de uma sociedade mais inclusiva e equitativa. Em suma, o capítulo 5 de Missão Integral oferece uma análise abrangente e profunda da realidade latino-americana contemporânea, destacando os desafios e as oportunidades para a ação transformadora das igrejas e organizações religiosas no contexto regional. Senhor Jesus Cristo, em Tua presença, elevamos nossos corações em oração, reconhecendo a diversidade e os desafios que enfrentamos na América Latina. Sabemos que vivemos em tempos de mudança, onde as forças do neoliberalismo moldam nossa economia e a busca por alternativas políticas nos leva a considerar novos caminhos. Hoje, clamamos por Tua orientação e sabedoria enquanto enfrentamos os desafios da educação teológica, compreendendo a importância de capacitar líderes que possam responder de forma eficaz às necessidades de nossa sociedade em constante transformação. Que possamos encontrar modelos de formação que abracem a diversidade de nossos contextos e preparem líderes para servir com excelência em um mundo marcado pela pluralidade religiosa e cultural. Senhor, olhamos ao nosso redor e vemos a realidade de nosso continente, onde coexistem diferentes épocas históricas, do pré-modernismo ao pós-modernismo.
Em meio a essa adversidade, pedimos que nos capacites a ser agentes de transformação, promovendo uma missão integral que leve em conta não apenas as necessidades espirituais, mas também as dimensões sociais, econômicas e culturais de nossa comunidade. Que possamos seguir teus ensinamentos, agindo com justiça e amor, buscando construir uma sociedade mais inclusiva e equitativa. Que saibamos reconhecer e valorizar as diferentes expressões de fé e cultura presentes em nosso meio, promovendo o diálogo interreligioso e intercultural como forma de construir pontes de paz e reconciliação. Senhor, que tua graça e misericórdia nos fortaleçam para enfrentar os desafios que estão diante de nós. Que tenhamos coragem para agir em prol do bem comum, inspirados pelo exemplo de amor e serviço que nos deixaste. Que nossa missão seja sempre guiada pela tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final deste encontro com um sentimento de gratidão e alegria pelo tempo precioso que passamos juntos. Gostaria de expressar minha mais profunda apreciação a cada um de vocês pelo empenho e dedicação demonstrados ao longo deste curso de teologia. É verdadeiramente inspirador ver o compromisso de todos em buscar o conhecimento e crescer na fé. Que Deus abençoe ricamente o ministério que compartilhamos, capacitando-nos cada vez mais para servir às necessidades daqueles que atendemos. Que nosso trabalho não seja em vão, mas que possamos ser instrumentos de sua graça e amor neste mundo necessitado. Aproveito este momento para convidá-los novamente a se inscreverem em nosso canal, se ainda não o fizeram, e a explorarem todo o conteúdo disponível. Nosso objetivo é fortalecer e edificar a comunidade cristã, e sua participação é fundamental para alcançarmos esse propósito juntos. Não deixem de verificar o conteúdo do nosso canal, que está descrito no último slide deste vídeo. Temos uma variedade de recursos e estudos bíblicos disponíveis para enriquecer sua jornada de fé e crescimento espiritual. Que cada vídeo seja uma fonte de inspiração e encorajamento para vocês. Aguardamos ansiosamente pelo próximo encontro com o curso de teologia, onde continuaremos a explorar novos temas e aprofundar nosso entendimento da Palavra de Deus. Que esse período de intervalo seja uma oportunidade para continuar o diálogo sobre o tema abordado e refletir sobre como aplicá-lo em nossas vidas diárias. Expresso minha profunda gratidão pela participação de cada um de vocês e desejo que as bênçãos do Senhor estejam sobre suas vidas abundantemente. Que Ele os guie e fortaleça em cada passo do caminho, e que possamos nos encontrar em breve para mais uma edificante experiência de estudo e comunhão. Deus os abençoe.